Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Átila Henrique. Esse é mais um projeto da Família Faz para abençoar a sua vida. E esse projeto ele vai estar baseado em Romanos 12:2, que diz: E não sedes conformado com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós vamos estar aqui compartilhando algumas lições e hoje vai ser a primeira lição em que nós vamos estar falando sobre a expiação da terra, para que a partir dessa lição você consiga transformar a sua mente e alcançar as promessas de Deus para a sua vida. Todos nós temos promessas grandiosas da parte de Deus, mas algo nos impede de alcançar essas promessas. E com essas lições nós pretendemos que você consiga ultrapassar essa barreira e alcance a sua terra prometida e tome posse daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Então nós vamos estar lendo alguns versículos de Números, capítulo 13. Se você está com a sua Bíblia aí, que você possa acompanhar, porque com certeza vai ser uma lição preciosa para a sua vida. E nós vamos ler alguns versículos de maneiras isoladas para que você possa ir acompanhando conosco, extraindo princípios da sabedoria de Deus para a sua vida. Em Números, no capítulo 13, os versículos 1, 2 e 3 vão dizer o seguinte: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, segundo cada um príncipe entre eles. E enviou-lhes a Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Deus faz uma promessa ao seu povo, que era uma terra que manava leite e mel. E depois de anos caminhando pelo deserto, eles chegam próximo da sua promessa, próximo daquela terra. E ali eles estavam prontos a dar mais um passo para tomar posse daquilo que Deus havia prometido para eles. E eles vão espiar a terra. E o que é espiar a terra? É ir até a terra e observar como ela se organiza, quais são as suas estruturas, para que ali eles pudessem traçar qual seria a melhor estratégia para eles poderem tomar posse da promessa de Deus. E ali Deus fala com Moisés para que eles enviassem espias. E eles enviam 12 espias, que são selecionados segundo as 12 tribos de Israel, e todos eles ali príncipes e cabeças da sua tribo. Então nós vemos que não são qualquer pessoas que são enviadas para espiar a terra, mas são pessoas que já estavam acostumadas a liderar. E nós vamos ver que até essas pessoas que já lideravam também precisavam romper algumas barreiras para alcançar a promessa de Deus na vida deles. Então nós vamos seguir aqui com a nossa leitura e vamos ver mais sobre essa ordenança de Moisés sobre a expiação da terra. Lá nos versículos 17, 18, 19 e 20, ele vai dizer assim: Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para o lado sul e subi a montanha, e vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra, e quem a habita, se boa ou má, e quais são as cidades que eles habitam, se arraiais ou fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dia das primícias das uvas. Então Moisés, ao enviar os 12 espias, ele lhe dá uma ordem, que era que eles observassem, que foi justamente aquilo que a gente leu, que era para que aquele povo observasse se a terra e o povo que nela habitava, se era forte ou fraco, se a terra era boa ou má, e se aquele povo se ele habitava em arraiais ou fortalezas, para fazer um reconhecimento
Então, sendo assim, todos eles são direcionados a olhar numa mesma direção e trazer os seus relatos ali, para que pudessem compartilhar com Moisés e com o povo. Então, os espias são incumbidos dessa responsabilidade. E Moisés pede mais, que se eles fizessem o possível para poder trazer um fruto daquela terra. E aqueles espias, eles são enviados com uma grande missão. E a Bíblia vai continuar nos trazendo relato de como foi essa expiação. E vai nos dizer assim no versículo 23: Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, e como também de romãs e de figo. Então aqueles espias, ao chegarem, eles observam que aquela terra verdadeiramente manava leite e mel, que aquela terra era tudo que Deus havia prometido, uma fartura, uma abundância, a ponto do cacho de uva ser necessário 2 homens para carregar, de tão farto que era, algo para brilhantar os olhos. Então os espias, eles contemplaram a grandiosidade daquilo que Deus havia prometido, assim como nós somos capazes de contemplar aquilo que Deus nos prometeu e saber que aquilo é bom. Talvez você já esteja visualizando a tua promessa, seja a tua família, seja o teu ministério, mas você já é capaz de contemplar e saber o que Deus tem para mim é algo bom. Mas precisa de mais um passo para que você venha alcançar isso, e é o que a gente vai continuar vendo aqui nos versículos adiante. E eles dizem assim: E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícia, eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Então, o que eles estão dizendo? O que o Senhor nos prometeu é verdade. O que o Senhor tem prometido para nossas vidas existe. Nós conseguimos contemplar. Está aqui a prova, o fruto dessa terra. Mas não para por aí a história, porque no versículo 27 ele vai dizer assim, no 28: O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Então o que eles estão dizendo é: o que o Senhor nos prometeu é verdade, verdadeiramente a terra mana leite e mel, porém, e é aí que nós começamos a extrair as lições. Deus fez promessas para nossas vidas, mas quando ela está próxima de se cumprir, nós começamos a enxergar alguns porém. A terra é boa, porém. Então, que você comece a trazer nesse momento à sua mente quais são os seus poréns. O que impede da promessa se cumprir na sua vida? Você pode dizer: o Senhor tem um emprego grandioso para mim, porém ainda me falta algo. E esse algo é o que te distancia da promessa. Mas percebamos, a terra era tudo que Deus havia prometido àquele povo, e eles conseguiram contemplar. Mas porque haviam barreiras, porque haviam adversidades a serem superadas, eles dizem: o que Deus prometeu é verdade, porém, assim como nós preferimos enxergar os poréns do que a grandiosidade daquilo que Deus tem. Porque tudo aquilo que Deus nos oferece, todas as promessas que são feitas, elas necessitam que nós demos passos, e passos que requerem fé. Então vamos continuar a nossa leitura aqui. No versículo 30, vai dizer o seguinte: Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Então vemos que os espias, eles não trazem os relatos em unanimidade, porque todos eles, assim como a gente viu no início, foram direcionados a olhar para a mesma coisa. E nós vemos que 10 desses espias,
eles preferem enaltecer as barreiras, eles preferem enaltecer as dificuldades, enquanto se levanta um homem muito especial, que é Caleb, que se levanta de uma maneira otimista, sabendo há dificuldades, há batalhas que precisam ser travadas, mas certamente Deus nos dará vitória. E nós vamos ver também Josué na próxima lição. Então, se você gostar dessa lição, já espere a próxima, que aí vão se completar ali 10 espias com uma visão totalmente negativa e 2 espias que escolhem ter uma visão positiva. E aí nós vemos a relação entre o otimismo e o pessimismo. E nós muitas vezes nos colocamos como pessimistas, e pessimismo nós podemos entender também nesse contexto como a ausência de fé, porque é necessário que nós creiamos nas promessas de Deus, mesmo que elas pareçam distantes, mesmo que na terra haja gigantes, mesmo que na terra haja fortalezas, mas aquilo que Deus prometeu para a nossa vida é verdade. E nós vemos a origem disso nos versículos adiante. Nós vamos continuar lendo aqui, que depois desse discurso, depois do que diz Caleb, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte no versículo 31. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual possamos espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todos os povos que vimos nela são homens de grande estatura. Então vemos que mais uma vez se apresenta os poréns. E essa discussão, ela não se tratava só de uma discussão entre os espias, mas essa é muitas vezes uma discussão que também se passa no nosso interior. Porque quantas vezes nós não temos essa briga interna, esse conflito entre o que Deus prometeu e o que os nossos olhos veem. Então nós vemos que mesmo eles olhando as mesmas circunstâncias, têm percepções totalmente diferentes. E assim somos cada um de nós, por isso nós vemos Caleb como uma pessoa especial e também Josué, que consegue enxergar uma possibilidade no meio do que parece ser uma adversidade. E essa é a capacidade de uma pessoa otimista, de conseguir ver uma oportunidade onde ninguém está vendo. E essa transformação de mente que nós queremos produzir em cada um para que possa alcançar o seu milagre, para que possa ver a promessa e mesmo que hajam barreiras em crer que Deus é fiel e que Deus irá entregar cada uma das suas promessas em nossas mãos, mas precisamos também dar um passo em direção a ela. E nós vemos que esse conflito ele se instaura e aqueles 10 espias conseguem também influenciar o povo, que nós caminhamos tanto para chegar aqui agora e ver que nós temos a possibilidade de ser consumidos, de serem mortos, e quantas vezes nós também não pensamos que nós vamos morrer em meio à adversidade e nunca vamos alcançar a promessa. Mas hoje Deus irá produzir um otimismo dentro de cada um de nós, porque nós vemos a explicação disso no último versículo, que é o versículo 23, que diz: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Repare bem, ele diz: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. A principal missão do espia em espiar a terra era justamente se manter de uma maneira discreta. Então a gente pode supor que eles não tiveram muito contato com aquele povo, um diálogo. Mas ele diz: aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos. Então nós conseguimos perceber aqui que o problema ele não estava simplesmente na circunstância, mas como cada um daqueles se viam em meio àquela circunstância. Então nós vemos 10 espias que se veem como gafanhotos,
que se veem como alguém pequeno, como alguém que não era capaz de alcançar. Então o problema ele não estava externamente, mas ele estava internamente, em como cada um deles se viam, que é o que pode acontecer com cada um de nós quando estamos muito próximos. Nós achamos que nós não somos capazes, nós achamos que não temos força o suficiente para alcançar, e por isso nós diminuímos o tamanho em que nós nos colocamos dentro de cada situação. Mas a Bíblia vai nos dizer muitas verdades ao nosso respeito, e uma delas é que nós somos mais do que vencedores. Então aqueles 10 espias, eles têm um problema de identidade, de se enxergar e de enxergar quem era o Deus que eles serviam, que era um Deus forte, que era um Deus poderoso, que era um Deus que promete, que é um Deus que cumpre também. Mas ali nós vemos que Caleb ele se coloca de uma maneira diferente. Ele se coloca de uma maneira a acreditar que poderia, não só pelas suas forças, mas também pela força do Deus vivo que estava com cada um deles, que iria cumprir. Então, o que nós queremos nessa noite é, através dessa lição, também produzir em você essa visão, que você consiga se ver assim como Deus te vê. E Deus te vê como alguém forte, como alguém capaz de conquistar. Não porque você é isso tudo por si só, mas porque Ele está com você e é capaz de lhe entregar aquilo que prometeu. Então, que nós consigamos ver com mais otimismo a situação, porque toda adversidade ela é uma oportunidade para Deus ser engrandecido. Uma pessoa pessimista é uma pessoa que perde a batalha mesmo antes de entrar, porque diz, se a cidade é fortificada, se aquele povo é forte, é melhor que nós ficamos aqui. Nós vamos ver até na próxima lição que alguns eles decidem, ou pelo menos se questionam a dizer, será que não seria melhor nós voltarmos para o Egito? Mas não é o momento de você voltar para a escravidão, mas de prosseguir em diante ao alvo que Deus preparou, que é a promessa que Ele tem para cada uma das nossas vidas. Então, eu quero te propor uma lição, que você tire um momento, pegue um papel e coloque quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, e provavelmente você vai ter mais facilidade em colocar pontos fracos do que fortes se você for uma pessoa pessimista. Mas se você for uma pessoa otimista, você vai conseguir ver muitas qualidades. Então que você consiga se ver assim como Deus se vê, alguém capaz de alcançar a promessa que Ele tem para a sua vida. Que você não se veja como gafanhoto, que você não se veja como alguém pequeno, mas como alguém que serve a um Deus vivo, a um Deus forte, a um Deus poderoso que é capaz de entregar na sua mão uma terra que mana leite e mel. Então que nunca mais você se diminua, que nunca mais você aceite ser menos do que Deus te chamou para ser. Nós fomos chamados para conquistar, nós fomos chamados para governar, e nós vamos transformar através da renovação do nosso entendimento. E isso começa à medida que nós conseguimos ver oportunidades onde ninguém vê, onde as pessoas veem gigantes, onde veem terras fortificadas, nós seremos capazes de ver aquilo que Deus nos prometeu, a grandiosidade daquilo que Ele quer entregar para cada um de nós. Então você não é um gafanhoto, você é alguém especial para Deus, você é alguém forte, porque nele nós já somos mais do que vencedores. Então espero que essa lição abençoe a sua vida, que isso vire uma chave, que você comece a olhar a mesma situação de uma maneira diferente, que você chegue no seu trabalho onde via impossibilidade, que você veja possibilidade, que é onde você via uma destruição, que você possa ver que algo novo pode se levantar, porque todo mundo tem circunstâncias ruins, circunstâncias que parece que não vão ser vencidas, mas quem está contigo é o Deus vivo que já entrou com você nessa peleja. Então que você levante como Caleb, que se levante sabendo que Deus irá com você e irá conceder, mas você precisa levantar. Eu acredito que Josué e Caleb poderiam ter tido medo também, mas mesmo assim eles prosseguiram.
que isso também nós vamos abordar um pouquinho na próxima lição de como vencer o seu medo, prosseguir mesmo assim e continuar conquistando. Então seja abençoado por essa palavra e tome posse dela no nome de Jesus.